Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Graças e esse daqui é o nosso canal Resistência contra Racismo. Hoje eu vim aqui para falar sobre um homem negro que ficou conhecido como o Cisne Negro. Ele era um poeta que lutava, que falava sobre as questões abolicionistas da época. Hoje eu vim aqui para falar sobre essa pessoa que deveria ter tido seu nome contado dentro da nossa história, porém não foi contado da forma que deveria. Eu vim aqui para falar sobre João da Cruz e Souza. Se você ainda não conhece a história dele, fique aqui comigo até o final que você vai passar a conhecer. Vamos para a nossa vinheta e já retornamos. Cruz e Souza era um simbolista brasileiro que nasceu no dia 24 de novembro de 1861, na cidade de Desterro, cidade que é conhecida hoje como Florianópolis, lá em Santa Catarina. Nessa época, seu pai, ainda escravizado, era um pedreiro. Ele servia a Guilherme Xavier de Souza. A sua mãe já era uma negra alforriada e trabalhava como lavadeira. João da Cruz e Souza recebeu esse Souza como sobrenome devido a posse que ele detinha sobre seus pais. Dona Clarinda Fagundes Xavier de Souza, esposa de Guilherme Xavier de Souza, não tinha filhos. Assim, ela acaba adotando ali Cruz e Souza e acaba tomando conta da sua formação, da sua educação e da sua proteção. Dessa forma, Cruz e Souza acaba tendo uma boa educação, aprendeu latim, francês e grego, além de ter sido seguidor do alemão Fritz Miller, com quem também aprendeu, estudou sobre matemática e ciências naturais, e publicou seus primeiros poemas e periódicos da época. Desde pequeno, ele tinha uma forte inclinação para artes, línguas e literatura. Em Santa Catarina, ele trabalhou como escritor para o jornal Tribuna Popular, além de ter sido diretor. Quando jovem, sofreu discriminação racial, visto que foi proibido de assumir o posto de promotor público na cidade de Laguna, em Santa Catarina. Ao ser negada a sua indicação exclusivamente pela cor da sua pele, então ele decide mudar para a cidade do Rio de Janeiro. Na capital carioca, ele foi colaborador do jornal Folha Popular e das revistas Ilustrada e Novidades. Além disso, trabalhou como arquivista na Estrada de Ferro Central do Brasil. As publicações de Cruz e Souza nesses jornais estavam pautadas na questão abolicionista e também sobre questões de preconceito racial. Ainda vivendo no Rio de Janeiro, ele se casou com Gavita Gonçalves no ano de 1893 e com ela teve 4 filhos que infelizmente mais à frente viriam morrer prematuramente por tuberculose. Após o ocorrido, sua esposa sofreu muito e começou a ter, em função dessas mortes, de todas essas dificuldades, ela passou a ter problemas psicológicos. Cruz e Souza também foi acometido pela tuberculose. Assim, resolve se mudar para Minas Gerais, onde teria um ambiente mais saudável para ele viver. Porém, infelizmente, Cruz e Souza veio a falecer no dia 19 de março de 1898, numa cidade mineira chamada Curral Novo, com apenas 36 anos de idade, vítima da tuberculose. A grande obra que Cruz e Souza nos deixou é marcada pela musicalidade, subjetivismo, individualismo, pessimismo, misticismo e espiritualidade, tal qual outras obras de outros poetas simbolistas. Seus poemas estão repletos de figuras de linguagem. Dentre os temas mais abordados pelo ator se inclui o amor, o sofrimento, a sensualidade, morte, a religião, além de temas associados ao abolicionismo. Existe na cidade de Florianópolis, lugar onde Cruz e Souza nasceu, uma casa antiga que fica ao lado da Praça 15 de Novembro, denominada de Palácio Cruz e Souza, no qual são achados seus restos mortais. Fora isso, diversos municípios o homenageiam utilizando seu nome para designar avenidas e ruas. Silvia Beck pilotou um filme a respeito do autor, lançado em 1998. O ator Cadu Carneiro foi quem interpretou Cruz e Souza. Todo o roteiro do filme é constituído de poemas
do escritor. Em Lages, Santa Catarina, há um clube com o nome de Cruz de Souza, que conserva a sua história e incentiva a cultura negra. José Rufino dos Santos divulgou em 2012 o romance Claros Sussurros, de Celestes Ventos, onde atuam como personagem tanto o poeta quanto a mulher Núbia, que dá a designação a um poema de Broquéis. Dentre suas obras mais destacadas estão Missal e Broquéis, em 1893, Topos e Fantasias, em 1885, Evocações, 1898, Faróis, 1900, Últimos Sonetos, 1905. Lembrando que as obras de Cruz de Souza são todas póstumas, pois ele só veio a ter um pequeno reconhecimento após a sua morte. O legado e a mensagem que Cruz de Souza deixa para nós é uma mensagem muito forte. Infelizmente, foi invisibilizada através dos tempos, devido à nossa história, e a nossa história ela acaba fazendo com que esses nossos personagens negros não viessem a ser conhecidos e reconhecidos pelo nosso povo, e assim a gente acaba não tendo a representatividade, subjetividade e a identidade com essas personalidades, né, que poderiam nos agregar muito para que a gente pudesse também se ver nesses personagens e também criar as nossas próprias narrativas, passar a ser os protagonistas das nossas próprias histórias. Porém, ela foi negada muito em função de um eurocentrismo, né, que ocorre dentro do nosso país até os dias de hoje. Então, a gente tem que avaliar e entender que Cruz de Souza deixou um legado muito grande, vindo a ser considerado um dos melhores poetas que o país já teve. E ele falava muito também sobre as questões abolicionistas e preconceituosas que cercavam, né, a todos os negros naquela época. Então é importante a gente lembrar e dizer que Cruz de Souza também era mais um herói da resistência. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, multiplique esse vídeo aí com outras pessoas, compartilhe, dê aí a sua curtida, comente aqui, é importante você comentar, traga para que essa pessoa venha aqui conhecer o nosso canal, vai nos fortalecer bastante, porque aqui no nosso canal seremos sempre resistência.